Errar é humano, persistir no erro é americano. E acertar no alvo é muçulmano. Nunca desista do sonho. Se não encontrar uma padaria, procure na próxima. Qualquer idiota é capaz de pintar um quadro, mas somente um gênio é capaz de vendê-lo. Tudo é relativo. O tempo que dura 1 minuto depende de que lado da porta do banheiro você está. O mais nobre dos cachorros é o cachorro quente, que alimenta a mão que o morde. Muito bom. Roubar ideias de uma pessoa é plágio. Roubar de várias é pesquisa. Devo tanto que se eu chamar alguém de meu bem, o banco toma. Quando lhe atirarem uma pedra, faça ver um degrau e suba. Só depois, quando tiver uma visão plena de toda a área, pegue outra pedra, mire bem e acerte o crânio do canalha que atira. Na vida tudo é relativo. Um fio de cabelo na cabeça é pouco, na sopa é muito. À beira de um precipício só há uma maneira de andar. Pra frente é dar um passo atrás. Eu queria morrer como meu avô, dormindo, tranquilo, e não gritando desesperadamente como os 40 passageiros do ônibus que ele dirigia. Diga-me. Aí gostei. Diga-me com quem andas que eu te direi se vou contigo. Eu cavo, tu cavas, ele cava, nós cavamos, nós cavais, eles cavam. Não é bonito, mas é profundo. Errar é humano. Colocar a culpa em alguém, então, nem se fala. Esse podcast é proibido para menores de 12, por justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça a sua. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estou começando mais um Filhos do Cabaré, esse podcast que você olha os dentes antes de dar o play, né? Ó, nossa, sensacional, hein? Pior que isso, só as falas do Murilo sobre guerra. Hoje a gente vai falar sobre ditados populares, os que a gente utiliza, o que a gente mais escuta de parentes. Vamos falar também dos ditados que são ditos errados, né? Famoso cor de burro quando foge. A gente vai falar sobre isso hoje, né não, Murilovski? É isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes qualificados, ouvintes só. A qualificação é tão grande que só perde para os ouvintes da nossa antiga Rede Manchete. Apesar da crítica feita, porque ele deve estar enjoado sobre o meu monotema das guerras, a gente vai mudar ele, né? Mas para poder encerrar, vai aqui um ditado popular árabe: um exército de ovelhas liderado por um leão pode vencer um exército de leões liderado por uma ovelha. Olha aí, que ditado, hein? Mas bom, mano, faz muito sentido isso aí. Faz muito sentido. Muito sentido. Ainda bem que no Brasil a gente teve ovelha liderando leões, né? E hoje a gente vive a liberdade. E aí, Henrique? Eu não sei se sua geração usa muito ditado, não. Tá bom, cara? Cara, boa tarde aí todo mundo, boa noite, onde você esteja aí. Bom dia não, porque de manhã ninguém tem bom humor. Espero que seja tudo certo e nada resolvido com vocês também. Não sei não, cara. Eu acho que não usa mesmo muito não, porque quando eu fui parar a pensar nisso, eu fiquei,
será que eu uso e eu não reparo? Será que não é algo comum mesmo? Não, deixou de ser comum, né? Algo que deixou de ser comum. Eu sei que antigamente, principalmente quando você vai ver programas antigos, né? Tinha muito, cara. Tinha muito, né? Alguns bordões, inclusive, são ditados populares, né? Ou viraram ditados populares depois. Mas eu não consigo dizer, não. Nunca me veio a cabeça. Assim. Deixou de ser popular ou se só uso inconscientemente. Muito provavelmente você usa inconscientemente. Mas você deve ouvir muito, por exemplo, sua mãe, sua avó falar coisa do... E tem coisa que às vezes você nem sabe que é ditado popular. Entendeu? Você ouve, alguém já falou pra você e você não sabe que isso é um ditado popular. Que a gente usa bastante assim, fala, pô, já diria minha avó, né? E fala o negócio. Tem essa. Geralmente é... Como é que fala? Senso comum, né? Senso comum, conhecimento popular. Dentro da faculdade a gente fala muito isso pra coisa que as pessoas acreditam que e às vezes não é bem isso, não é assim que funciona na realidade. Acho que isso vai passar um pouco pelo que a gente vai ver de os ditados errados que as pessoas falam. Então, de repente, até hoje você vai descobrir algum rolê e você fala, puta, isso aí é um ditado. Não tinha a mínima ideia que era um ditado. Essa besteira que os caras falam aqui. Galera. Rapaziada, é o seguinte, a pressa é inimiga da perfeição. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Águas passadas não movem moinho. Amigos, negócios à parte. Cada macaco no seu galho. Cão que ladra não morde. Casa da mãe Joana. De médico e louco todo mundo tem um pouco. E por aí vai. Deus ajuda quem cedo madruga. De grão em grão a galinha enche o papo. Devagar se vai longe. Esmola demais até o santo desconfia. Existem inúmeros ditados populares que fazem parte do nosso dia a dia, que a gente conversa. Inclusive, os ditados muitas vezes servem, e muito, para a gente argumentar alguma coisa. Ele já encerra um argumento quando você usa um ditado. Né? Às vezes, em vez de você ficar horas e horas tentando argumentar com a pessoa, você usa um ditado popular que o cara já fica, encerrou o assunto, né? Famoso perdi no argumento que a molecada usa aí ultimamente. Murilão, tu usa algum no seu dia a dia? Deve usar, né? Tu é velho pra diabo. Você usa algum ditado? Tem algum que você use mais do que os outros, assim, normalmente? Você fala, puta, eu uso bastante esse aqui, falo isso direto. Quais outros que eu não mencionei aqui, que eu peguei uma lista de 30, eu falei só 6, 7. E aí, Murilão? Os ditados, né, também conhecidos como provérbios populares, eles são muito importantes, porque, assim, normalmente ele é uma frase curta e ele acaba tendo uma função social, né, de aconselhar, divertir, de mostrar para o interlocutor que determinada ação ela pode corresponder a uma outra reação. E, assim, isso faz parte da cultura popular. E, por fazer parte da cultura popular, ela traz essa inteligência popular sobre o que é a vida, como vivê-la, a oposição que o destino traz para você em determinado momento. Né? Então, assim, eu vejo que os ditados, os provérbios, eles são muito importantes. Né? Eu fui uma pessoa que eu cresci, assim, no meio urbano e
Os ditados, eles existiam, acho que talvez um pouco menos do que outras épocas, mas eu cresci assim, escutando bastante ditados populares, né? Tinha também as chamadas frases de caminhão, né? Que, inclusive, uma vez a gente fez um trabalho na escola, né? Que a gente tinha que colher uma frase de caminhão. Por fim das contas, assim, essas frases, esses ditados, esses provérbios, eles são importantes. Ela tem antes de qualquer coisa, ela tem uma função social. Eu, particularmente, uso, não assim, de forma corriqueira, mas eu uso. Tem um provérbio, um ditado que minha avó sempre dizia muito quando eu conversava com ela. Era um ditado assim que era até bastante, o que eu posso dizer, como ela sempre foi uma pessoa muito muito negativa com a vida, com as coisas, né? Então ela sempre tinha um ditado para poder desestimular você, né? Quando você tinha uma ideia, quando você queria fazer alguma coisa, ela dizia: meu filho, você faz um plano, Deus faz outro. Então ela sempre usou muito esse ditado. É um ditado que, vez ou outra, eu acabo utilizando ele quando as coisas não saem do jeito, né, que a gente queria, né? Um outro ditado, eu convivi com uma pessoa que gostava muito dos provérbios, dos ditados, inclusive ele tinha escrito isso, ele adorava, que é o fato de que um pai cuida de um filho, mas 100 filhos não cuidam de um pai. Sempre achei assim um ditado assim muito muito bacana. Eu sempre gostei muito dos ditados árabes, esses ditados orientais. Eu sempre vejo os povos orientais, eu encaixo aí os árabes neles, né? São povos assim muito antigos, né? São povos que trazem uma bagagem de experiência, bagagem cultural muito grande. Então, há um ditado árabe que eu acho muito bonito, que é: tudo que acontece uma vez pode acontecer, pode nunca mais acontecer, mas tudo que acontece 2 vezes acontecerá certamente uma terceira vez. Há um outro também, que é um outro ditado árabe, que diz assim: não acredite em tudo que ouve, porque quem acredita em tudo que ouve, muitas vezes julga o que não vê. E esse ditado, eu acho que ele é assim, está muito atual, né? Principalmente hoje no tempo da internet, do WhatsApp, etc. Né? Há um ditado romano que diz o seguinte, em latim: bonis nocet, que males parcit, ofende os bons, quem poupa os maus. Que é também um ditado que eu acho que está bastante atual. O ditado, você percebe assim que a atualidade deles é bastante grande, né? Eu uso também esses ditados assim bem corriqueiro, né? Do tipo, dá uma de João sem braço, né? Quando o burro fala, o outro abaixa a orelha. Quem canta os males espantas. Em casa de ferreiro, espeta de pau. Isso aí eu uso constantemente, né? Um ditado assim que eu acho que ele resume bem as coisas que acontecem no dia a dia, né? Quem ri por último ri melhor, quem semeia vento colhe tempestade. Então esses ditados assim, essas de frases bem curtas, né? Que acaba tendo um significado bem interessante, né? Saco vazio não para em pé, andorinha sozinho não faz verão. Então eu acho assim que os ditados, os provérbios, eles são muito interessantes, inclusive que eles podem levar a gente a reflexões. Sabe um que eu uso bastante? Que eu nem sei se dá para dizer que é um ditado popular, porque é uma frase atribuída ao Confúcio, né? Que não se usa um canhão para matar um mosquito, né?
Então, às vezes, quando a pessoa tem um problema e tem uma solução, quer usar uma solução muito. Eu falei, mano, tu quer matar um mosquito com um canhão, caralho? Né? Então, e aquela outra também, né? Que o fruto podre sempre cai perto do pé, né? Quando você quer dizer, principalmente quando você quer dizer que se tem um pai desgraçado, os filhos vão ser desgraçados também, né? Quem entendeu, entendeu do que eu tô falando. Não dá pra perder a oportunidade. Não dá, tem que cutucar esse desgraçado. Arrombado. E aí, Henrique, você reconheceu algum ditado aí que falou, porra, nem sabia que eu usava isso? A maioria do que vocês dois falaram. A maior parte deles caralho, nunca tinha me ligado. Eu lembrei até de alguns também, que nem o pimenta no cu dos outros é refresco. Que aí eu tava demorando. Eu olhei aqui na internet, eu descobri que a versão mais correta é nos olhos dos outros, né? Então. A versão pimenta no cu dos outros é mais legal, né? É que você fala logo sobre o que te apetece, né, Henrique? Então você já vai direto ao assunto, né? Pimenta no cu dos outros, né? Não no meu. Ai. Mas é engraçado, né, cara? Como a gente conversando aqui, como tem coisas dessas que elas fazem parte do nosso... Naturalmente, né? Do nosso dia a dia, né, cara? E realmente, cara, uma coisa que eu falei aqui, e acontece muito mesmo, às vezes você acaba com argumento, né? Vamos supor, uma pessoa tá reclamando muito, ganhou uma parada, mas um negócio sem defeito, fala, mano, ou tá preocupado, ou vê um negócio muito fácil, né? Muito barato de comprar, o negócio tá muito barato, aí você fala, mano, cavalo dado não se olha os dentes, né? Você quer dizer, fala, mano, vai ter alguma merda aí, tá muito barato isso aí pra você achar que seria perfeitinho, né? Vai ter algum defeito, né? Não se julga o livro pela capa também. Sim, isso aí é direto. Eu sou julgado pela capa direto também. As pessoas olham pra mim, é engraçado a reação que tem quando as pessoas descobrem que eu sou advogado, mano. É muito engraçado, cara. Não tem uma pessoa que fique surpresa. Mas como assim? É que me vê com esse visual de mendigo, né? Essa skin de mendigo que eu uso. Aí a pessoa fica, caralho, como assim ser advogado, cara? Ô, louco. Entendeu? É engraçado pra caralho isso aí. O Bruno tinha um vizinho dele, Murilão, que falava que ele parecia um pinguim quando ele saía pra advogar. Mas isso é mais pela forma de andar. Que eu não dobro tanto o joelho pra andar. Aí eu pareço um pinguim cagado andando. Mas isso é velho, isso é velho. Essa zoeira aí é velha pra caralho comigo. Que eu pareço um pinguim cagado andando. Tem outra que eu uso bastante também. Eu uso bastante, meus tios usam bastante. Tô mais perdido que segue um tiroteio. Eu não sei se tem uma outra versão pra esse. Procurar uma agulha num palheiro. Que foi, Murilo? Não, é que ele falou duas frases aí, dois ditados aí, que eu acho que você pensou ou você falaria que, no seu caso, faz bastante sentido. Como assim? Porque ele falou sobre a questão da pimenta e falou agora de estar mais perdido que segue em tiroteio. Eu acredito que você diria para ele que esses ditados fazem bastante sentido, no caso do Henrique. Esse tiroteio, eu não quero nem saber de que é esse tiroteio aí. Eu não quero nem saber, mano. Eu credo, quero nem que eu imaginei uma merda agora aqui. Você fica pensando que eu uso aí dá nisso. Há um ditado que eu uso bastante que é do Freud, né? Freud explica. Porque ele vem é um ditado que ele vem carregado de um monte de sentidos, né?
inclusive sentidos duplos, triplos, ou não sentido nenhum, inclusive. Né? Então o cara começa a falar muito uma coisa, tal, aí você pega uma frase dele e aí você, em cima disso, fala, Freud explica. Principalmente se tiver... Não, mas principalmente se tiver alguma, como direi, alguma... não conotação sexual, mas tiver um sentido sexual da coisa aí, né? Somente de sexual homoafetivo. Você fala, lá, Freud explica isso aí. Entendeu? É igual essa raiva que as pessoas têm contra o homossexual. Entendeu? Freud explica isso aí, porque o cara é um homossexual que tá reprimindo o negócio dele ali. E aí Sim, ele vê no cara, aquele cara fala, porra, esse cara devia estar reprimindo também. Porque eu tô reprimindo, ele tem que reprimir também. Ele não reprimir, ele me prejudica. Entendeu? É exatamente isso aí. Tipo você, Henrique. Eu? Ó, esse eu aí foi bem freudiano, hein? Eu lembrei da Vera Verão agora. Eu! Mas que mais? Que mais vocês usam aí? Que mais, Murilão? Então há outros ditados, provérbios, né, que eu utilizo no dia a dia. O pior cego é o que não quer ver. Isso aí é o que eu utilizo também em alguns momentos. Né? Não há mal que dure, nem bem que nunca se acabe. Esse é um provérbio que eu nunca soube se ele é um incentivo ou ele é um desincentivo. Eu nunca consegui chegar. Depende. Acho que depende do momento em que você o utiliza, né? Depende. Quando a pessoa tá muito na merda, você fala para ela, você fala, cara, não tem mal que dure para sempre, nem momento bom que dure para sempre também. Como é que é o ditado, cara? Acabou de falar e aí também quando a pessoa tá num momento bom, né, que acha que vai ficar para sempre, aí você fala, ó, mano. É uma advertência, né? Tu fala, mano, toma cuidado, porque vai ficar uma hora que vai ficar uma merda. Né? Tem sempre isso, né? Eu acho que ele é utilizado nesses dois momentos, quando a pessoa tá na merda. Eu gosto de usar um também, que, não sei se é um ditado popular, mas eu vi isso, obviamente, e devem ter tirado de algum lugar, eu vi isso no filme do Batman, né? Uma hora que o cara fala assim, ó, a madrugada sempre fica mais escura antes do sol nascer. Né? Então, aí eu também uso no momento que a pessoa tá na merda, assim e tal, eu falei, mano, as coisas vão piorar um pouquinho, mas depois vão melhorar. Entendeu? Tem um poder essas paradas, né? De você falar isso. Que nem eu falei, às vezes é resoluto, você resolve uma discussão, alguma coisa, é definitivo quando você fala isso pra alguém, assim. Eu trabalhava no local uma vez e eu fui sair desse local e o gerente do local, a gente tinha uma boa amizade, sabe? E eu expliquei para ele por que eu estava saindo, né? Enfim, eu estava com os outros objetivos, né? E ele me chamou para conversar. E ele não era brasileiro. E ele falou que quando ele estava vindo para o Brasil, o pai dele contou uma história para ele. A história é a seguinte, que haviam andorinhas que elas viviam num determinado local e começou a vir o frio. Então as andorinhas começaram a se avisar umas às outras que o frio estava chegando, elas precisavam voar para longe para procurar o calor novamente, locais, né, áreas, regiões quentes. E um grupo de andorinhas acabou ficando num sótão. E lá, nesse sótão, estava quentinho, era calor, era um bom abrigo. E elas passaram todo o inverno nesse local. Quando a primavera chegou e elas saíram para voar, elas começaram a perceber que elas não conseguiam voar à luz do dia. Elas voltaram. Foi quando uma olhou para a outra e perceberam que elas tinham virado morcego.
Que essa história, na verdade, vem de um ditado que diz o seguinte: passarinho que acompanha morcego acorda de ponta cabeça, né? Ou de cabeça para baixo. Então, assim, é uma história que, na verdade, ela está ligada a esse ditado popular, né? Você acaba seguindo um determinado tipo de pessoa, um determinado tipo de ação, enfim, você se acostuma com aquilo, quando você se vê, você já é outra pessoa, você não é mais aquilo que você tinha proposto para você mesmo. Henrique, manda outra aí que você costuma ouvir no dia a dia. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu galho. Esse é legal também. Aí tem aquele outro também. Geralmente as pessoas usam muito isso pra mim também, né? As pessoas falam muito isso pra mim. Para um bom entendedor, minha palavra basta. Sim, esse é bom também. Esse é principalmente quando a pessoa não te fala diretamente o negócio, né? Ou então a pessoa quer te esconder o negócio e ela vai falando ali e tu fala, não, já entendi. Né? Já entendi, tipo, tu tá ali sempre chamando a pessoa pra sair, sabe? Não sei que ela dando exemplo. Pra fazer alguma coisa, a pessoa tá sempre arrumando uma desculpa. Sempre dá uma desculpa pra não ir. E aí tu chega e fala assim, puta, entendi, você não quer ir, né? Não é que você não pode ir, você não quer ir. Então entendi isso aí. Tem outros também, cara. O que você falou aí, cada macaco no seu galho, mas eu acho que tem não sei se dá para chamar de ditado popular, mas acho que acabou se tornando, né? Que é cada um no seu quadrado. Lembra daquela música? Que aí depois se tornou isso, né? Chega assim, cada um no seu quadrado aí, irmão. Né? O negócio ficou... Acho que na pandemia usou bastante isso também, né? Tudo bem que, de certa forma, até meio pejorativo, assim, mas na pandemia usava bastante isso também. Olha que analogia o cara vai fazer da pandemia. Ali foi literalmente. Era um metro de distância, de lado e de costa. Há um ditado ele é um ditado castelhano, que diz o seguinte: diablo é diablo por verro, não por diablo. É que uma tradução livre seria o seguinte: que o diabo, ele é o diabo porque ele é velho, não é porque ele é o diabo. E, na verdade, o que faz ele ser o que ele é o fato dele ser muito velho. Então, ter experiência, ter malícia, ter o jeito de entender as coisas, né? Então, na verdade, é uma alusão à sabedoria. E ditados que a gente fala errado, ou que as pessoas falam errado, assim, que é bem comum. Eu acho que o mais comum, é cor de burro quando foge, né? Que, na verdade, o correto é corre de burro quando foge. Quando o burro foge de onde ele está preso, você corre. Não é cor de burro quando foge, né? Isso é bem comum, né? Eu lembro muito assim às vezes você tava com sei lá, uma camisa, alguma coisa, uma cor estranha. Camisa cor de burro quando foge. Entendeu? Eu nunca vi sentido nisso, né? Até um dia eu percebi que era corre de burro quando foge, né? Geralmente cor de camisa sempre fala que é cor de bosta mesmo. Não, depende. Se for a cor de bosta, né? Depende da cor que você caga, né? Não, então, porque aí às vezes tem uns verdes também que eu falo que é verde cor de bosta. Sim, aquele cocô mole assim, né? Exatamente. Outro também que quem tem boca vai a Roma, né? Que as pessoas usam para quê? Não, se você for perguntando, você chega. Vai perguntando às pessoas que você chega no lugar, né? E é bem comum usar isso aí, né? Quem tem boca vai a Roma. Mas, na verdade, o ditado é quem tem boca vaia. Vaia de vaiar, Roma. Né? Que aí tem um outro sentido, né? Você aprende na escola. Sistema educacional brasileiro funcionando.
Ó, outros dois que eu uso bastante, obviamente, eles são errados, né? Mas que o errado, ele acabou tendo um significado que não tem nada a ver com a pronúncia correta deles. Por exemplo, cuspido, escarrado, é quando você quer dizer, porra, é igualzinho, entendeu? Só que, na verdade, ele se fala esculpido em Carrara, né? Que é muito diferente, mas você fala cuspido escarrado, entendeu? Tu fala assim, porra, o cara é igualzinho, mano, é cuspido escarrado, né? E o outro é o famoso, são ossos do ofício, né? Que aí quando você fala assim, porra, ossos do ofício, o que você pensa? Puta, é um ônus de você ter que fazer tal coisa, né? Para você fazer tal coisa, você vai ter que ter esse ônus que são ossos do ofício. E, na verdade, são ósseos do ofício, né? Que é mais ou menos a mesma coisa, que é um trabalho que é duro que te traz algum benefício, né? Sabe que eu gosto muito das frases, né, dos ditados, como diz os castelhanos, dos ditos. Então vamos falar dos ditos, porque é do seriado Chaves. Então tem algumas que eu acho muito bacana. Por exemplo, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. As pessoas boas devem amar seus inimigos. Vai, manda mais do Chaves aí, manda mais. Esse Se aqui você eu é gosto, jovem ainda, amanhã velho será. Se você quiser chegar a ser alguém, devore os livros. E aí o Chaves literalmente fez isso, né? Quem come tudo e não divide nada, quem come tudo e não divide nada, acaba com a barriga inchada. Há uma outra também que essa é do Seu Madruga, que eu sempre achei muito boa. Quando a fome aperta, a vergonha afrouxa. Mas essa aí tem uma profundidade até. Sim, tem, mas viu, os ditos do programa Chave, eles têm uma profundidade, todos eles, se você olhar, né? Uma outra que ele, inclusive, usa, o seu Madruga, é a seguinte, caras vemos, costumes não sabemos. Olha só, cara. Olha só. Chaves também é cultura. Eu gosto de um também que sempre que falam eu fico imaginando, né? Que é mente vazia, oficina do diabo. Eu sempre imagino o diabo consertando alguma coisa. Mas nesse caso aí não é consertando não, né? Ele tá maquinando alguma coisa na sua cabeça, né? É que geralmente, eu acho que esse significado desse aí é que a gente tem a tendência de pensar merda. Entendeu? Nós temos essa tendência de estar pensando merda, em fazer alguma merda, ou de alguma merda vai acontecer. Entendeu? É aquela velha história. Porra, alguém tem um horário que demorou a chegar. Seu primeiro pensamento é que deu uma merda. O primeiro pensamento é esse, porra, deu uma merda, deve ter batido o carro, deve ter capotado, deve ter acontecido alguma coisa. Né? Às vezes não, às vezes é só o fluxo do trânsito que ficou mais intenso e aí teve que diminuir a velocidade. Por isso eu acho que é o sentido desse aí. Porque eu acho que o ser humano tem a tendência a ficar pensando merda. Ela sempre pensar merda. Então por isso que fala assim, como o diabo é tido como uma coisa ruim, né? Não pra gente, né, que somos adoradores do demônio. Tem um pentagrama pintado aqui no chão, aqui embaixo do tapete. Então, então, aí isso você utiliza nesse sentido, né? De sempre ficar pensando merda, né? Geralmente fala isso pra pessoa depressiva, né? Ou com tendência depressiva, com pensamentos suicidas.
Caralho, eu nunca conversei com uma pessoa que tem tendência suicida, não, mano. Nunca? Até porque se eu Talvez fizer isso, a pessoa vai acabar se suicidando mesmo, porque vai ouvir tanta merda. Eu falo, vai logo, para de show aí, irmão. Se mata logo e enche o saco. Essa Para de baitolagem na minha frente. Esse ditado que o Henrique ele citou, até onde eu me recordo, esse é um ditado que ele tem um fundo religioso. Um fundo religioso. É fato que, por exemplo, nas escolas católicas, quem já estudou em uma sabe disso, nas escolas do noviçado e assim por diante, mas principalmente as escolas que elas eram ligadas, ou são ligadas à Igreja Católica, ela sempre usou de muita atividade. Então as crianças elas nunca estavam paradas. Então se é integral a escola, ou está fazendo esporte, ou está fazendo alguma coisa ligada às artes, ou está na sala de aula estudando, nunca está parado, porque justamente o catolicismo, né, o cristianismo de forma geral, tem essa figura do diabo. Né? Então, essa coisa de você estar remoendo e pensando coisas ruins e tal, isso acontece no momento do ócio. Então, para que não haja ócio, as escolas católicas, elas sempre mantinham as crianças, os jovens em atividade, constantemente. Né? Então, até onde me recordo, é uma relação disso. Né? Então, daí que vem que a cabeça parada é a oficina do diabo. Pô, sabe um também aqui, que o errado dele ganhou um outro significado? Enfiou o pé na jaca. É que você fala assim, puta, o cara extrapolou, fez uma cagada. Tipo, o cara encheu o caneco, bebeu pra caralho e fez um monte de merda. Né? Aí tu fala, porra, tu enfiou o pé na jaca, né? E na verdade, o significado correto dele é enfiou o pé no jacá. O que é o jacá? O jacá eram os cestos que tinham traçado assim, né, de taquara, que ficavam na frente de estabelecimentos, né? E vocês ficavam vendendo, tinha algum produto lá. Então, geralmente, quando às vezes o cara estava no bar, nesse estabelecimento, bebia demais, e acabava enfiando o pé dentro desse cesto. Aí ficou assim, né? Enfiou o pé no jacá. Ficou tão bêbado que quando saiu do bar, da mercearia, do que fosse, antigamente, enfiou o pé no jacá, que nem viu o jacá. Só que aí virou, enfiou o pé na jaca. Né? Bacana, né? Eu não sabia. E o outro também, né? Que a galera usa errado pra cacete, que quem não tem cão caça com gato, né? Que na verdade o correto é quem não tem cão caça como gato. Entendeu? Que quer dizer mais ou menos o seguinte: se você não tem um cachorro para caçar com você, você vai ter que caçar igual o gato, de forma solitária, que o gato fica sozinho, né? O gato, ele é um bicho, geralmente ele anda sozinho e tudo mais, então é isso, né? Já que você não tem um cão para te acompanhar para caçar, você vai com o gato, vai como um gato, né? Vai sozinho, você vai caçar sozinho, né? Eu acho interessante isso, cara. E como esses falando errado, como eles têm um outro significado. Tem é bem bacana, né? Diferente. O animal, falando em animal, também tem o cachorro que ladra não morde, né? O cachorro que late não morde. Que isso é uma mentira, né? Claramente. Vídeo negão. O negão tá aí pra provar que isso aí é uma mentira. Late pra caralho e vai te morder. O Jeb é um pouquinho contrário. Não sei se o Jeb morde os outros, mas eu, pelo menos, não. Não, o Jeb não. O Jeb não morde ninguém, não. Só é chato pra caralho. Escuta um peido de mosca na rua de madrugada. Late pra caralho. É o filho do pai dele, né? Quem é filho de peixe, peixinho é, né? Engraçadinho. O outro também que eu nunca entendi bastante esse ditado, não.
Mas é que a gente fala errado também, é batatinha quando nasce se esparrama pelo chão, né? É. E na verdade é batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. Né? A rama é a raiz, né? Da batata. Mas esse ditado, sinceramente, eu nunca entendi. Isso aí, eu acho que isso é mais um cântico de música, não é? Para mim, o que eu me lembro disso é uma música de criança que cantava na pré-escola. Pra mim também fazia parte de uma música. Eu não sabia, assim, nunca. Eu via isso como um ditado. Cântico de música de época de escola, que quando eu era garoto a gente cantava muito, é aquele Escravos de Jó. Esse também. Tem um erro. Assim, nos Escravos de Jó tem um erro, não tem? Parece que não, porque até estudei isso em algum momento da vida, e já faz muito tempo. Escravos de Jó jogavam caxangá. Parece que isso aí é um jogo antigo, que houve em algum momento da humanidade, que eu não sei como que são as regras desse jogo. Contudo, eles acabaram colocando nessa canção infantil, que se tornou uma canção infantil popular, né? Então, eu não sei hoje, mas a gente, de criança, a gente tem que decorar, inclusive, essas canções, né, populares, infantis, e eu lembro que essa canção dos Escravos de Jó, normalmente as crianças, elas acompanhavam de uma dança, você batia as mãos, sabe, uma criança com a outra, tinha toda uma disposição ali. Talvez o Henrique, sendo professor de educação física, saiba disso melhor que eu, mas havia todo um perfil, uma dança que a gente fazia, né, as crianças e tal. Eu acho que até hoje. Eu acho que até hoje, porque eu fiz na escola também, nessa questão na educação física, uma questão muito de trabalho de coordenação motora também. Sincronia, né? Você fazer o trabalho em equipe também, né? Você não acelerar para o seu colega do lado não se perder também, não se sincronizar com o resto. Então, tem bastante coisa, né? Que você faz com essas músicas, essas cantigas, que tem um timing próprio, né? Assim como o pessoal fala da música do Bee Gees lá, para quando vai fazer uma reanimação cardiopulmonar, né? Então, tem músicas que... Tem uma música do Bee Gees, né? Acho que é Still Alive, se não me engano, que chama a música, e o pessoal fala que se você fizer a reanimação, né? A pulsação no coração da pessoa, se você fizer um ritmo da música, na batida da música, vai estar no tempo certo, que é o correto. Caralho, da animação. Nunca ouvi falar disso, mano. É mesmo? É mesmo. Pior que é mesmo. O tempo da música fica certinho. Sei lá. Será que é o refrão? Que faz assim. Eu tive um aluno enfermeiro que ele falou que chegava a quebrar as costelas, velho, dos caras, quando fazia massagem cardíaca. Se fizer muita força e botar muito peso, que é errado. Não, mas ele falou que tem que fazer força. Ele falou, tem que fazer força, mano. Tem que afundar, mas não tem que afundar muito. Pelo menos a aula que eu vi. Mas ele falou, mano, é normal. Ele falou assim, cara, é mó normal quebrar a costela do paciente. É mó normal quebrar a costela. Uma coisa, sobre a música Escravos de Jó, esses dias eu vi um vídeo que as pessoas estavam falando que mudou o negócio do caxangá, né? Como é que é? Escravos de Jó. Como é que é? É caxangá? É caxangá. Então, os caras estavam falando que esse caxangá era uma brincadeira homossexual turca, né? Que aí ficava assim, tira, põe, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros, fazem zigue-zigue-zá. Aí a pessoa falando que era uma cantiga homoafetiva, né? E aí você fala guerreiros, exército, então fala, pô, é bem normal, bem provável que seja mesmo, né? Porque... isso aí, na verdade, é o seguinte, é que a maldade está na boca de quem fala, no coração de quem sente e na cabeça de quem pensa, né? Mas uma olhada rápida aqui diz que caxangá era um jogo antigo
em que as pessoas, era um jogo antigo coletivo em que as pessoas elas passavam a pedra de uma mão a outra de quem participava dessa brincadeira e não podia deixar a pedra cair. Era só isso, nada demais. Eu me lembro de uma brincadeira que a gente fazia na escola. Como Freud explica, né? Freud explica. É claro que nos dias que nós vivemos, tudo virou uma questão sexual. Eu lembro de uma brincadeira que a gente fazia na escola, ficava todo mundo sentado, e aí tinha um objeto na mão. E a gente ia passando o objeto um para o outro, só que em determinado momento parava de passar, mas continuava a fingir que estava passando. E ficava uma pessoa por fora que tinha que adivinhar com quem que estava. Lembra disso? Será que é essa brincadeira? Passanel? É mais ou menos isso. Passanel, pô. Passanel, é mais ou menos isso. Que hoje o Henrique faz diferente o Passanel, né? Não. Então, eu tava olhando aqui um ditado, aí eu vi um aqui, Bruno, que eu acho que você usava muito quando você era menor. Eu acho que você usava muito quando era menor, que é dai a César o que é de César. E provavelmente você sempre ia até o César, né? Pra dar pra ele. Cuidado, Henrique, cuidado. Falando de César também, tem aquele que fala da mulher de César. Não basta ser mulher de César, tem que parecer mulher. Como é que é? Não basta isso, parecer. Né? Para a mulher de César, não basta parecer séria. Ela tem que ser séria. Ou melhor, não basta ser séria, ela tem que parecer séria. Exatamente. Ou seja, ela tem que mostrar a personagem para todo mundo. Não adianta ali no convívio, das pessoas que conhecem ela de próxima, ela mostrar que ela é séria. Tem que mostrar para a multidão que ela é séria de verdade. Entendeu? É aquela história, né? Que se usa muito isso às vezes, fala até com, por exemplo, esposas de governadores, de governantes, né? Que falam, ela não tem que parecer, ela tem que ser séria, né? Quer dizer, ela não tem que só ser, ela tem que parecer séria. Exatamente. Tem uma profundidade esse ditado aí. Né? Tem bastante. E às vezes usa mesmo assim, usa nesses momentos assim, chega e fala, que eu conheço como assim, não adianta ser mulher de César, tem que, caralho, como é que é? Pô, fugiu agora. Tem que parecer mulher de César, negócio assim, caralho, como é que é? Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que esse aqui também talvez seja usado errado. E eu penso uma outra coisa, né? Que é ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Aqui, ó. Mulher de César não basta ser honesta. Deve parecer honesta. Entendeu? É mais ou menos isso aí, do ser séria. Você pode usar com outras são séria, honesta, essas coisas. O que foi, Henrique? Você estava falando que cortei, desculpa. Eu acho que é outro que acho que o pessoal acaba usando errado também, que é ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Eu acho que é um uso mais específico, talvez, né? Eu penso assim, né? Um uso mais específico. Talvez, né? Aquele cara que rouba alguma coisa de uma empresa milionária, esse cara tem 100 anos de perdão, né? Deixa eu ver aqui. O significado, vamos ver. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. E é uma coisa que é a famosa... Esse aí entra naquele famoso... Uma coisa não justifica a outra, né? Porque... Aquele também, uma coisa, outra coisa. Também é um ditado também bastante usado. Uma coisa, outra coisa, Porque eu acho que assim, se chegar na quebrada e roubar o cara da quebrada, assim... não é bem assim, você tem 100 anos de perdão, né? É que hoje a gente vive numa situação diferente. Não, tem um que é da Bíblia, né? Que fala que é mais fácil um camelo passar no alfinete do que um rico acender o reino dos céus, não é isso? Não sei. Isso é Bíblia, tem não é? Algumas versões dela, o sentido é esse.
Muito religioso pra mim. Como é que é o outro? O Seguro Morreu de Velho. Seguro morreu de velho. É boa. Essa é muito boa. Seguro morreu de velho. Que também às vezes pode significar uma cautela excessiva também, né? É uma espera eterna, né? Entendeu? Seguro morreu de velho. Eu não tô achando aqui o significado, não, de ladrão que rouba ladrão. Eu acho que fica aberto pra interpretação, então, né? Como que você Deixa eu gostaria ver de aqui. usar? É que esse outro celular que eu uso aqui é um cocô. Essa aqui é religiosa também, né? Quem canta seus males espanta, né? Não sei bem se é religiosa, não. É religiosa? Acho que sim. Eu acho que não. Eu também acho que não. Não sei, né? Não. Não achei um significado maneiro do ladrão que rouba ladrão, não. Pra ter 100 anos de perdão. Mas é legal, cara. Pô, lembrando aqui nessa conversa aqui, quanto que a gente usa, né, cara? Pois é. Quanto que a gente usa no dia a dia e nem se percebe, né? E eu achei maneiro aqui essa parte que a gente pegou os que a gente fala errado e como tem outro significado, né, o que a gente fala errado. Eu achei isso maneiro. Henrique, tô zapeando aqui e tá passando o melhor filme já feito. Crepúsculo? Tá passando aquele último lá. Ô Murilo, tu já teve a oportunidade de ver essa merda desses filmes? Não, eu nunca assisti, rapaz. E não Não é passa. não é por preconceito, enfim. Já assisti filmes Não, mas ruins e tal. Mas eu não tive, assim, por uma questão de falta de tempo, eu tenho que filtrar, né? E quando veio essa série Crepúsculo e tal, eu não me senti, assim, estimulado a assistir. Essa é a minha. Mas eu vi tanta gente falando mal, que aí me desestimulou mais ainda em assistir. Fica a recomendação do Bruno aí, o Bruno gosta bastante. Sabe por quê? Não, que uma vez na academia discutindo filme, o Henrique falou bravo assim, que Crepúsculo é meu filme já feito. Foi o louco. E o Crepúsculo é o seguinte, são 5 filmes, Henrique, ou são 4? São 5, né? Sei lá, acho que são 5, não sei. Acho que são 5 filmes, e Murilo, é o seguinte, é toda uma saga de lutas entre vampiros e lobisomens. Que toda a história, tudo que acontece nesses 5 filmes, os últimos 2 minutos fala assim, isso é só um sonho. Isso aí não aconteceu nada. Isso aí vai acontecer se você fizer isso. É ridículo essa merda. Foi o único que eu vi, foi o último, né? E quando eu falei assim, eu falei, caralho, que porra é essa? É isso mesmo? Com a pessoa que eu tava, né? Eu falei, porra, então os 5 filmes quer dizer que é só uma imagem que o cara, a mulher projetou pro cara uma visão do futuro, falou, é isso que vai acontecer se acontecer isso tudo. Aí o cara falou, então deixa quieto. Puta que pariu, velho. É ridículo, mané. É ridículo essa merda. É uma bosta. Tenha preconceito sim, Murilo. Não veja essa merda. Fica a recomendação do Bruno aí. Tá aí outro tema também que a gente pode conversar, né? Filmes horrorosos. Não assista. Eu tava pensando aqui agora comigo, né? Filmes que... ou filmes que a gente tem preconceito com ele, né? O podcast de um serviço à humanidade. Filmes que você não deve assistir. Jamais. Olha lá, vai vir a cena. Essa cena ridícula. Vai vir essa cena ridícula. Puta que é uma baboseira do caralho. Tá assistindo? Hã?
A Elaine tá assistindo? Não, eu tava zapeando aqui e parou nessa merda, aí eu lembrei. É, Que eu zapiei aqui, eu falei, olha só a merda que tá passando aqui. E tá naquela cena lá que estão na neve lá pra ter a luta. Não, e é engraçado, né? Vampiros contra lobisomens. Tem 5 de um lado, 10 do outro. Bom, E aí o lobisomem tá lutando com o vampiro essa cena aí. Tá lutando junto. Olha lá, agora é a cena que a mulher vai mostrar pra ele o futuro. É uma merda, é uma merda. Murilão, tem carochinha hoje? Tem carochinha. Tem carochinha se passou no meu... hoje é o chamado ensino fundamental. Era o antigo primário. A professora, ela deu é isso. Inclusive, eu e Dom Pedro II, a gente teve na mesma classe. A professora deu como atividade nós procurarmos frases de caminhão. E aí, a molecada saiu, né? O pessoal, enfim, né? Então a gente ficava nas avenidas, olhando, ver se passava caminhão para anotar. E muito curso eu conseguia anotar uma frase de um caminhão. Aí, passado algumas aulas, a professora foi, então, cobrar a atividade. Então ela foi passando em pé, aluno por aluno. Então, começaram a leitura. Foi lá. Se o tempo fosse dinheiro, então meu relógio seria milionário. Muito boa essa. E comentava sobre a frase. Aí veio outra. Não há diferença entre um sábio e um tolo quando ambos estão apaixonados. A professora ficou assim e tal. Legal. Aí chegou outro. Vitamina de motorista é poeira de estrada. A professora deu risada, né? Achou curioso, né? Engraçado. Aí chegou outro. Saudade da família, principalmente da cabeludinha do meio. A professora torceu o meio, né? A boca, né? Ficou meio assim, não fez nenhum comentário, a gente não entendeu por quê. Aí foi pro outro. A humildade é a base da felicidade. Essa é uma frase bastante bacana, explicou o motivo e tal. Aí veio outra. A velocidade que emociona é a mesma que mata. Isso é importante saber. Alta velocidade, né? Não é bom. Pá. Aí chegou num outro colega, né? Um dos últimos lá. Aí ele leu. Rua Amaral Vieira, 140, São Paulo, SP. Eu não... Eu acho que eu não entendi. O da cabeludinha do meio eu acho que eu entendi, mas esse último eu acho que eu não entendi, não. Me falta conhecimento. Explica pra ele, Murilo. Na verdade, era frase caminhão, não era para ele anotar o endereço de qual que é a companhia que o caminhão fazia parte, né? Então ele achou que qualquer coisa que tivesse escrito no caminhão era frase de caminhão. Né? Tá, entendi. Ele anotou o endereço da companhia, da empresa de transporte que o caminhão fazia parte, né? Genial. Genial. Ô Henrique, tu ia falar uma parada antes da carochinha, o que foi? Não ia falar não. Mas fala aí que você ia falar agora. Não ia falar nada, não. Tá achando que eu vou defender agora, animal. Tá achando que ia defender Crepúsculo? Não. Tá. Agora... falar, ele não tava errado, né? Ele escreveu o que tava no caminhão, né? Essa foi boa, é uma questão interpretativa, inclusive, né? Mas, viu, falando em Crepúsculo, existe um filme chamado Crepúsculo dos Deuses, não sei se vocês assistiram. Já ouvi falar, já. É um filme muito bom, é um filme antigo, mas que ele mostra a decadência de atores e atrizes que fizeram muito sucesso em Hollywood e depois a carreira ela acaba se encerrando, né? Então o nome é Crepúsculo dos Deuses. Tem um, cara, com o Patrick Swayze, Crepúsculo. Eu não sei o que é lá. O que é, mano? Que é sobre um guerreiro. É maneiro pra caralho. Eu não lembro o que é. Crepúsculo de Aço. Deixa eu ver aqui rapidamente. Patrick Swayze.
Filmes. Eu lembro que ele é um guerreiro, cara. Era bem bom, mano. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tem vários tipos. Sim. Crepúsculo de Aço. É de 87. Olha só. É bem maneiro. Bem maneiro. Crepúsculo de Aço. Os filmes do Patrick Swayze eram bons filmes, né? Inclusive, ele era um bom cantor também, né? Ele era, assim, um artista bem completo. Ele dançava, né? Ele é um artista bem completo. Ué, quer ver aqui, ó? Vou passar a sinopse para você. No futuro, após a Terceira Guerra Mundial, um guerreiro vagueia pelo deserto e encontra um grupo de colonos sob ameaça de uma gangue assassina que deseja assumir o controle da água. É bem anos 80 mesmo, né? Bem anos 80, exatamente. Bem anos 80. Mas eu me lembro, cara, é um filme bem maneiro, cara. Era um filme bem maneiro. Eu vi na nossa gloriosa Sessão da Tarde. Que também cabe episódio, hein? Sessão da Tarde cabe episódio também. Clássicos da Sessão da Tarde. Vamos ver que tá tudo até o 100 aí, eu acho que tá tudo já programado. Depois a gente vai encaixando. Mas de qualquer jeito eu vou anotar lá pra gente ficar sabendo. Tá bom. Vambora, galera. Valeu, rapaziada. Bom fim de semana pra todos. Valeu, gente. Cavalo dado com os dentes. Valeu. A boca fala que o cu tá cheio, né, Henrique? Valeu, tchau. Ele quer terminar o podcast e deixando a frase depois. Valeu. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.